Estamos dando início a mais uma live da Escola de Botânica aqui no Instagram. E a gente dá um tempinho para a turma entrar e a gente começar a conversar, que a gente tem bastante assunto hoje. Boa noite a quem está entrando. Bem-vindas e bem-vindos. A gente vai dar início daqui a pouco. E vou já me certificar quem fez a lição de casa, quem leu os artigos, o artigo proposto na semana passada. Bem-vindas e bem-vindos à Escola de Botânica, hoje na minha casa, mas tá tudo certo. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Podem entrar. Bem-vindos à minha casa. E a gente dá início em alguns minutinhos aí à nossa conversa de hoje. Quem leu o artigo que eu mencionei na semana passada, mas de que te serve saber botânica? Alguém levou a sério? Deixa eu ver quem leu aqui. Essa é uma live da Escola de Botânica aqui no Instagram. Pode baixar o artigo, tá lá na página da Escola de Botânica, escoladebotânica.com.br, e na página inicial tem um botãozinho lá para baixar o artigo e vai direcionar direto para a revista Estudos Avançados. Não leu, né? Muito bem, tem mais uma semana aí para poder ler. Quem está chegando hoje, bem-vindas e bem-vindos. Olha quanta gente interessada, né? Rafael, o Diego leu. Muito bem. Quanta gente estudiosa. Não participou da primeira? Dá para assistir lá no YouTube, tá? A gente colocou no nosso canal, que é YouTube/Escola de Botânica. Então vocês conseguem ver lá. Não tem problema. Quem já leu, imagino que tenha se identificado, talvez, né, com alguma das informações que tem lá. Primeira vez para quem está vindo. Bem-vindas e bem-vindos. Então, para quem está chegando pela primeira vez, eu vou tentar fazer uma dinâmica parecida com a da semana passada, para a gente conseguir se comunicar melhor, né? É meio monólogo a coisa por aqui, mas eu vou abrir um espaço maior no final para a gente poder trocar uma ideia também. Quem não participou da primeira e está aqui pela primeira vez, eu estou fazendo geralmente da seguinte forma. A gente inicia aí com essa chegada de vocês, tá? E aí eu dou uma pausa nos comentários para a gente conseguir ter foco, né? A coisa mais difícil, eu acho que a internet dá pra gente ali é manter o foco no que a gente está falando, fazendo, estudando. Então eu desativo um pouco os comentários e depois eu volto para a gente conseguir, enfim, trocar informação. Vale eu ressaltar novamente, Roberta, bem-vinda de novo. Novamente o seguinte, aqui e na Escola de Botânica a gente tem essa prática, não somos donos da verdade, então o que a gente faz é compartilhar informação, conhecimento e basicamente a gente transmite as informações baseadas, claro, né? O Hélio está aí também, baseado no conteúdo científico. Nós somos uma escola de divulgação científica, então a gente fala de plantas através de uma linguagem mais acessível, mas sempre prezando muito pela informação mais técnica, porém de uma maneira mais clara, né? Eu acho que para o cidadão comum. É esse, inclusive, o tema de hoje. Bem-vindo quem está chegando pela primeira vez aqui. A gente está dando início aí a essa transmissão, onde a gente vai falar sobre como que a gente pode estudar botânica em casa, por exemplo, né? Que é uma coisa que muita gente tem dificuldade, não sabe os caminhos talvez iniciais. Já informo aqui no começo que não tem receita para isso, não tem um único caminho para fazer isso também, para estudar botânica, mas a intenção de hoje é dar alguns caminhos, tá? Para que vocês possam, de maneira até autodidata, se distrair ali e dentro dessa distração se encantar com as plantas, que é o que a gente faz todo dia na Escola de Botânica, que é se maravilhar diariamente com tudo que a gente aprende, o que a gente visualiza, e a partir dali vocês possam fazer uso dessas informações também com segurança, possam contar para as pessoas informações que de fato transformem o lugar onde vocês estejam, tá? Então, vou repetir pela última vez.
Bem-vindas e bem-vindos à Escola de Botânica. A gente está aqui hoje na minha casa por conta de toda essa situação que o momento histórico exige. Vamos começar aí a falar sobre como aprender ou como estudar botânica, até de uma maneira autodidata em casa, né? E aí a gente faz uma pausa nos comentários e daqui a pouco volta. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Anderson, trabalho como biólogo e botânico há quase 20 anos. E quando eu comecei a estudar botânica, eu fui fazer uma graduação de biologia, porque eu me interessava pelo assunto, com a intenção de entender melhor o que era o universo das plantas. Para quem leu o artigo Mas de que te serve saber botânica, lá os professores Antônio e Marcos citam, né, que até nos cursos de graduação de biologia ainda é difícil tentar conectar os alunos ou os ouvintes do assunto botânica. Então, o desafio não foi diferente para mim, me vi quase que solitário ali dentro de uma sala de aula, onde todo mundo queria estudar zoologia, saber de tudo, principalmente até dos invertebrados. O povo ficava maluco estudando minhoca, né? Estudando borboleta, as baleias. Eu também me encantei com tudo isso. Mas eu tinha ali uma queda pelas plantas e foi muito interessante ver o quanto que essa trajetória ao longo desse tempo todo foi de fato me trazendo clareza, o quanto que a gente tem carência e o quanto que a gente não aprende, não recebe caminhos, né, ali para conseguir estudar isso. Pois é, o pessoal da botânica geralmente nos cursos de graduação, não, pelo menos no passado, né, não eram a maioria dos interessados. A ideia é que a gente, ao longo de uma linha do tempo, a gente consiga não mudar a cabeça das pessoas, mas apresentar as maravilhosidades ali, as maravilhas que a botânica tem. Então, peço licença para vocês para desativar os comentários temporariamente. A gente volta daqui a pouco a falar ali com todo mundo. E eu quero começar mostrando para vocês algumas coisas aqui, tá? Eu vou pegar algumas imagens, como eu fiz no outro dia, para a gente poder conversar. Então, a gente começa com essa palavra, que é a palavra botânica, né? O que ela significa? Porque eu acho que uma coisa que a gente perdeu, na verdade, e até uma situação bastante comum, até na língua, não só na língua portuguesa, mas em outros idiomas também, é o quanto que as palavras hoje em dia, às vezes, a gente nunca vai generalizar nada aqui, são utilizadas de uma maneira esvaziada, né? A gente fala das coisas, mas sem saber necessariamente o que aquilo significa. Isso é um problema para a comunicação. É natural que dentro de uma língua ou de um idioma vivo, como é o caso do português, as palavras passem a ter novos usos, tenham transformação ao longo do tempo, isso faz parte de qualquer idioma vivo. Porém, se a gente vai lá no fundo buscar a etimologia da palavra botânica, a gente vai chegar no grego. E no grego, a palavra botânica, ela, de onde ela se origina, né, por exemplo, na língua portuguesa, ela quer dizer planta. Então, em grego, botânica é planta. Aí se a gente volta mais ainda nessa linha do tempo, e no grego vai olhar o que deu origem à palavra planta em grego, a gente vai chegar nessa segunda palavra que aparece aí na tela, que é alimentar. Então, botânica na sua raiz da raiz, há milhares de anos provavelmente, a gente tem a palavra associada a alimentar. Semana passada eu falei duramente ali e de maneira bastante insistente sobre os alimentos, o quanto que a nossa relação é estreitada com planta a partir do momento que a gente para de ser amamentado. E eu enfatizo e vou repetir isso centenas de vezes ali, justamente para que a gente lembre que a nossa principal fonte de recursos dentro de uma coisa que eu chamo de generosidade vem das plantas. E aí, botânica, então a gente está falando de planta inicialmente, né, no português, mas lá atrás de alimentar. E a gente volta para a língua portuguesa, sai daqui um pouquinho, para a gente voltar para a língua portuguesa na atualidade e entender o que é a botânica, o que é botânica em português, né? Essa é a tradução da palavra, né? A etimologia da palavra, a origem da palavra. Mas a palavra botânica em português está relacionado a apenas uma coisa. Botânica é a ciência que estuda plantas, algas e fungos.
tá? Então, quando a gente usa a palavra botânica, nós estamos falando do universo científico, estamos falando de ciência. Volto a dizer, não vamos ser radicais, a língua está viva ainda, então as coisas se transformam. Mas a palavra, hoje, ela vem sendo aplicada como uma tradução de planta, e não necessariamente é. Existe uma palavra na língua portuguesa para definir o que é planta. Planta é definido pela palavra planta. E botânica não é planta. Botânica é a ciência que estuda as plantas, as algas e os fungos. Então, em muitos lugares a gente vê lá, eu tenho um ateliê de botânica. E aí você vai ver, tá, mas o que é o ateliê de botânica? Eu faço arranjos florais, eu trabalho com arranjos florais. Tudo bem, você pode dar, na verdade, o nome que você quiser. Mas se a gente olha a literalidade da palavra, você tem um ateliê de plantas, né? Não estou dizendo que quem tem um ateliê botânico e tudo mais, que precisa mudar de nome. Por favor, não é sobre isso, tá? É apenas para a gente entender a origem da palavra e principalmente para poder aplicá-la da maneira mais adequada. E existe uma área da ciência muito antiga, que é a botânica, que está dentro de uma área maior, que é a biologia, né, o estudo da vida como um todo, que se direciona ali para estudar efetivamente os vegetais, então as plantas, as algas, que quase em grande maioria habitam, né, talvez a maioria das conhecidas popularmente, habitam os ambientes aquáticos, e os fungos também, tá? Fungo, vou usar um exemplo de fungo já para mostrar para vocês. Na atualidade, então a gente está falando de uma área da ciência que surgiu há muito tempo, e quem é considerado ali o pai da ciência, ou pai da botânica, melhor dizendo, foi um filósofo grego que nasceu no ano 372 a.C., Teofrastos. Teofrastos foi um filósofo que, como muitos daquela época da Grécia Antiga, se interessava por múltiplos assuntos, mas ele é chamado, e também tem contradições, tem gente que não considera isso até no universo científico, mas ele é bastante aceito como pai da botânica, vamos chamar assim, por ter publicado duas obras muito importantes ainda nesse século III, quase século IV a.C., que foi História das Plantas, um livro que conta ainda a história das plantas conhecidas naquela época. Na verdade é uma obra composta por 10 livros, e também uma outra grande obra dele chamada Sobre as Causas das Plantas, que conta aí uma série de eventos e principalmente o uso médico das plantas. Quando a gente fala de história antiga da humanidade, ele aparece como um representante ali que vai trazer à tona o que a gente vai considerar como ciência. Ele pesquisou, documentou, escreveu e trouxe métodos de análises ali. Então, ele vem como o pai da botânica. No mundo moderno, ali era renascentista, né, ou durante também, a gente tem uma outra figura que aparece como um botânico contemporâneo, que é o Cromwell Linné, conhecido no Brasil como Linneu, né? A gente já vai aportuguesando, tudo virou Linneu. E o Linneu foi um fundamental pesquisador botânico naturalista aí do século XVIII, que publica um livro chamado Espécies Plantarum, que muda a história do pensamento científico sobre as plantas. Ele é aquele cara que deu o nome científico difícil em latim ali para as plantas e que criou esse método, né, de nomear as plantas em latim. Bom, parece difícil no começo, depois a gente vai vendo que fica mais difícil ainda. Não, brincadeira, mas na verdade a gente vai descobrindo que tem um propósito aquilo e não é à toa que funciona até hoje. Ele pensou muito bem nessa história. Quando a gente fala na atualidade, porque no passado os estudiosos de plantas, as pessoas que se interessavam por botânica, eram generalistas, tanto que eram chamados de naturalistas, porque eram pessoas que se interessavam pelas ciências naturais de um modo mais amplo. E eles eram pessoas que estudavam minerais, plantas, animais, solo, astronomia e assim por diante. Não existe um padrão só no mundo, e a gente está falando de um período histórico muito longe, de alguns séculos aí, mas era um perfil ser generalista no passado. Nos últimos 2 séculos especificamente, a gente começa a ter um direcionamento e uma subdivisão, vamos dizer assim, dessas ciências naturais em ciências específicas, né? O que vai acontecer quando a botânica, por exemplo, emerge no século XVIII como uma ciência à parte ali também,
parte das ciências naturais, mas estudada como um elemento separado. Bom, a história é longa, a gente não vai ficar aqui nisso porque o objetivo é falar como que estuda planta, né? Mas é só para a gente entender que hoje é complexo falar que existe apenas uma maneira de estudar botânica. Isso não é possível, tá? Só para a gente ter uma ideia. E aí eu vou voltar nas nossas imagens aqui para eu mostrar algumas coisas para vocês. Tá, se você está na sua cozinha e de repente você corta lá um pimentão. Imagino que muitos de vocês já tenham feito esse corte e tenham visto um pimentão por esse ângulo. Semana passada eu sugeri que vocês façam pesquisas simples, até usando um celular e o Google ali com a internet, por exemplo, ou um livro que você tenha da escola, do ensino médio, aquele livro de biologia, para tentar entender um pouco dessas formas. E quando a gente vai ver botanicamente o que isso representa, isso é um fruto, tá? Você vai falar, é legume, a gente nem vai entrar nesse mérito nesse momento. Mas aí a gente tem um fruto e o que a gente está vendo é a parte interna desse fruto. Bom, antes de ser fruto, isso foi parte de uma flor, o que significa que tudo que a gente come, que a gente chama de fruto, ou quase tudo pelo menos, né? Porque o nome às vezes é aplicado de forma incorreta, antes era parte de uma flor, especificamente isso daí era o ovário de uma flor. E quando a gente vai obtendo essas informações, eu sei que parece complexo falando desse jeito, mas o que eu quero é despertar em vocês é o olhar que existe uma parte da botânica que estuda, por exemplo, isso, as formas, né? Onde que isso estava antes? Como é que isso se encaixa dentro do universo vegetal? É a morfologia, o estudo da forma. Morfo, de forma, e logia, como biologia, vem como estudo. Então tem morfologistas, pessoas que se dedicam, por exemplo, a entender por que as formas das plantas são do jeito que são, qual que é o papel delas, o que elas estão desempenhando ali dentro. A gente tem uma outra área da botânica que vai mostrar, por exemplo, para a gente, isso daqui é uma fotografia de um microscópio mostrando células de uma folha, onde a gente está vendo ali cloroplastos. São as bolsinhas de pigmento que guardam a clorofila lá dentro. E quando a gente olha essas bolinhas, claro que a olho nu a gente não consegue ver isso com facilidade, mas existe uma área da botânica na atualidade que estuda, por exemplo, que se interessa por isso, a fisiologia, que vai entender os componentes químicos, por exemplo, da forma, do que está dentro da célula. Assim como a histologia, é uma área da biologia ampla, entende ou tenta esclarecer ali, desvendar o que é célula, né? O que constitui célula. Olha essa figura que maluca aqui, e eu vou, quem sabe, quem é especialista aí, eu vou pedir para não se pronunciar nesse momento, se você é especialista. Alguém tem ideia do que seja isso? Essa coisa voadora? Claro que aí tá super saturado, tá uma imagem, né, trabalhada e tudo mais, tá voando, parece meio alucinógena a coisa, mas alguém tem ideia do que é isso? Não? Sim, não, vocês estão só com o olhinho? Pois é, uma coisa linda, também acho. Aí já vou antecipar para vocês e dizer que isso daí é uma fotografia, uma microscopia eletrônica, um pouco trabalhada ali no computador, né? Mas é exatamente isso, é um grão de pólen. Então, o que é o pólen? Exemplo, você pega o lírio, né? Aquela folha, aquela flor extremamente exuberante, que é muito comum no Brasil afora, né? E a gente vai ver que tem um pozinho que sai de uma parte da flor. Quando a gente olha aquilo bem de pertinho, o que a gente enxerga é isso, o pólen. E aí tem um grupo de pessoas, mundo afora, isso é um grão de pólen, tá, gente? Vou desativar aqui de novo para a gente continuar. E quando a gente olha isso daí, o que é isso especificamente? A célula reprodutiva de uma planta que produz flor. E tem gente que estuda só grão de pólen, não é só grão de pólen, porque grão de pólen é muita coisa, é uma parte muito importante. São os palinólogos ou palinologistas. A gente tem uma área da botânica que é a palinologia. Palino é de pólen, tá? Então também tem isso. Agora, olha isso daqui. Se a gente olha do jeito que está, é imagem de biologia, né? Aquelas coisas loucas da biologia. O que é isso? Bom, existe uma área da botânica que estuda somente os seres, né, que fazem fotossíntese e que vivem no ambiente aquático, as algas. A gente está acostumado a ver algas só na praia, para quem tem acesso, ou já teve acesso à praia alguma vez,
Então aquela alga que fica na areia, que é meio gelatinosa, você pisa ali, é meio gosmenta, tem algas em formas e proporções extremamente surreais, vocês não têm ideia. Inclusive um grande número, e a maioria delas microscópicas, algumas até a nível absurdamente microscópico. E aí tem uma área da botânica que estuda, por exemplo, isso, a ficologia, a parte da botânica, a área que vai estudar as algas, os organismos vegetais que habitam ali o ambiente aquático. Isso daqui vocês já devem ter visto, não com essa escala, mas se vocês olharem a base dessa foto ali, o que vocês estão vendo são folhinhas muito pequenas. Essa foto é de uma coisa que foi extremamente ampliada. Isso daí é um musgo, tá? O nome popular que a gente dá para um agrupamento de plantas e que se vocês pararem a partir de agora para olhar de perto, vocês vão ver que às vezes aquele musguinho que está na árvore, na calçada, no vaso que você tem, ele tem umas estruturas eretas ali, que são as estruturas de reprodução. Quem estuda isso é a briologia, a área da botânica que estuda as plantas avasculares, plantas muito pequenas que habitam especialmente em ambientes úmidos, mas que tem gente, por exemplo, estudando isso. Bom, quero ter um quadro na minha casa com plantinha seca para deixar uma memória por ali. Sim, isso é muito bonito. Também gosto, não é à toa que na escola a gente tem o nosso curso de herbário, que mostra as técnicas de como você fazer secagem de planta e conseguir preservar isso ao longo de décadas ali. Mas na verdade isso é um procedimento que nessa foto está meramente ilustrativo, é um procedimento que é muito utilizado pelos botânicos mundo afora para fazer amostras que recebem o nome de exicata. As exsicatas, ou o que constitui o herbário, nada mais é do que, abreviando ali um pouco, uma coleção de plantas secas. E que, na verdade, é uma coleção de memória, como eu chamo, né? Uma maneira da gente conseguir guardar a história das plantas a partir desses registros e dessas evidências, né? Das plantas secas. Então, quem estuda isso, que não é uma pessoa que estuda herbário, mas para dar nome para uma planta, por exemplo, você precisa fazer uma amostra dessa planta, secar, colocar num pedacinho de papel, colocar ali informações sobre ela, é o que vai ganhar o nome de exicata, e isso vai ser armazenado num herbário, e quem estuda isso são os taxonomistas, as pessoas que classificam, que encontram plantas na natureza, que dão nome, e assim por diante, né? Então, são vastas e são muitas as áreas da botânica. Aqui, um fungo, mais especificamente o cogumelo, que é parte apenas de um fungo, e apesar de hoje os fungos fazerem parte de um reino diferente das plantas, no passado eles estavam dentro do reino, foram estudados por muito tempo dentro do reino vegetal e considerados ali como membros do reino vegetal. Tradicionalmente, os micólogos ou micologistas são as pessoas que estudam fungos, e dentre eles a gente tem, por exemplo, os cogumelos, né? Na verdade, o cogumelo é uma parte de um fungo, não são os únicos. Bom, tudo isso para mostrar para vocês que, quando a gente se propõe a estudar botânica, é difícil. É difícil do ponto de vista não da informação, mas é difícil você selecionar o que você quer. Então, eu imagino que alguns de vocês, quer dizer, cada um de vocês tem interesses específicos em áreas específicas. Muita gente se interessa por plantas que são popularmente chamadas de plantas medicinais, outras pessoas se interessam por flores, outras se interessam por secar a plantinha para fazer o quadro e colocar em casa, outras querem cultivar, germinar, e assim vai, porque as plantas estão com a gente convivendo em todos os momentos da nossa vida. Então os interesses são múltiplos. E claro que o que eu estou falando, né, eu citei algumas áreas ali da botânica que não são só essas. A botânica é estudada também por outras, é dividida em outros segmentos, como por exemplo a ecologia, que vai estudar a relação entre seres vivos dentro de um ambiente. A gente tem, na atualidade, até os estudos que estão relacionados ao potencial ornamental das plantas. Bom, você vai colocar uma planta num jardim, como é que chega num jardim uma planta? Ela foi estudada muitas vezes, nem sempre, né? No passado não era sempre, mas hoje muita gente estuda plantas para entender esse potencial ornamental que elas têm. Assim como a gente tem outras áreas de conhecimento, como a etnobotânica, que vai estudar a relação e a história das plantas, né? Relação humana com as plantas e a história das plantas. E assim vai, gente. Se ficar nessa, a gente não avança hoje, tá?
Depois eu vou indicar para vocês alguns livros e referências aí, onde vocês podem obter mais informações sobre isso também. Eu queria fazer essa apresentação inicial para a gente lembrar que a complexidade do estudo da botânica se dá não só pelos termos técnicos que aparecem, mas porque não tem necessariamente um caminho inicial, porque depende da área do conhecimento que você quer ter. Porém, eu tenho aqui algumas dicas, que são dicas simples, eu vou dizer, e que estão mais relacionadas, do meu ponto de vista, isso é muito pessoal, com o cotidiano da gente, né? São coisas que nos dão informações úteis para o cotidiano, que a gente vai conseguir olhar aquela estrutura, olhar uma parte, entendi o que é isso. E aí, a partir do momento que a informação é útil, a gente consegue se aproximar mais, né? Então, imagino que na escola, assim como vocês também tenham tido contato com alguns assuntos, né, ou com alguns temas que não fossem tão agradáveis para vocês. Não é diferente dentro desse universo, nem tudo interessa. Uma das coisas mais complexas que tem para um professor de botânica, no início, quando ele não está habituado, é tentar explicar o que é a fotossíntese. É um evento extremamente complexo, e claro que tem maneiras práticas e simples da gente explicar isso, mas entender o processo todo é complexo. Então, por isso que a gente vai partir para alguns caminhos. Então eu vou começar mostrando alguns livros, que são livros que, por exemplo, quem entra numa graduação de biologia, isso não é volto a dizer, para quem entrou agora, está acompanhando agora, não é regra, tá? Não tem regra aqui, na verdade, uma coisa que se aprende logo, essa coisa mais maravilhosa da vida dentro do universo científico da botânica. Quase não tem regra para muita coisa dentro da natureza, né? Então, tem coisas sim que são regradas. Eu costumo dizer que a natureza, para algumas coisas, tem rotina. Bom, o sol nasce e se põe todo dia. Vai me dizer que isso não é uma rotina absurda, né? A lua aparece de tempos em tempos. Super rotina. A gente tem que aprender com esses movimentos também que tem vantagem em ter rotina. A gente tem visto, eu tenho acompanhado aí, né, não só na mídia, mas até no dia a dia, o que é natural dentro do processo de distanciamento social, a ansiedade de muita gente faz parte do processo. Porém, olha para fora e vê que o sol não tem aquela ansiedade para acelerar o processo dele, de querer nascer antes da hora, né? Ele tem lá a sua rotina, e a rotina dele é bem severa. Eu quero dizer isso porque nas faculdades de biologia a gente tem uma tradição, não obrigatória, mas é bastante tradicional, o uso de alguns livros que ajudam a gente no início, para dar o start ali, começo da percepção do que é uma parte da botânica, uma área da botânica, que é a chamada morfologia. Volto a dizer, morfologia é o estudo da forma. Então a gente consegue, a partir da forma, começar a se aproximar desse universo e extravasar para as inúmeras outras áreas. Os pesquisadores cientistas aí que estiverem assistindo, não fiquem chateados se eu não tiver citado a sua área de atuação, de conhecimento, tá? Aqui é só para a gente poder trazer quem está longe desse universo, começar a se familiarizar com isso. Então vou começar de uma maneira bem prática, mostrando alguns livros para vocês. Aí vocês podem dar print na tela, pegar, anotar essas informações aí. Depois eu vou colocar, o vídeo vai para o YouTube, a gente coloca na descrição do vídeo lá também. E tem um livrinho, que é esse aí que está na tela, que é esse aqui, ó. Eu sou apaixonado por esse livro, porque ele é o que eu chamo, tá? Nunca ouvi isso de ninguém, sou eu que chamo isso. A cartilha da botânica, da morfologia, especificamente. Eu aprendi tanta coisa com esse livro, ele nem tinha essa capa. Eu até tenho uma outra versão dele que já tá, as folhas nem param no lugar. E esse livro, deixa eu mostrar aqui imagens para vocês. Aí vocês vão falar, não, é difícil. Não, não é. Lembra que quando vocês estudavam biologia, em algum momento da vida, vocês se depararam com aquelas figuras nos livros, né? Foto não era muito comum no passado, mas na atualidade talvez até seja, mas aquelas figuras como essas aí, por exemplo, tem uma representação de flores e você tem as setinhas indicando os nomes de partes da planta. Aí você vai falar, vou ter que decorar a coisa. Não, não é decorar, tá? Aqui a gente não vai trabalhar com método decoreba, por isso daí não vai ajudar ninguém a chegar em lugar nenhum. Aquilo que a gente tem que decorar, a gente simplesmente esquece no dia seguinte, né? Assim, que é forçado decorar, não necessariamente esquece, mas você não vai fazer uso daquilo.
É importante que a gente comece a entrar nesse universo pela vontade e pelo prazer de se relacionar com esse tema. Então, exemplo desse livro. Você vai folheando ele vai te dar páginas como essa, que é uma página que está mostrando ali estruturas básicas de uma flor, de dois tipos de flor. Aí você vai para uma outra página, ele vai te mostrar aqui sementes. Não é uma só, ele está mostrando aqui dois tipos de sementes diferentes, só que é independente de vocês estarem no celular, computador, vocês vão ver que tem uma setinha indicando nomes minúsculos ali. O nome nesse momento pouco importa. O que importa pra gente é o uso que você pode fazer disso. E muita gente se chateia com a biologia ou não gosta tanto da biologia porque, volto a dizer, que é uma obrigação, né, de estudar, porque tem para fazer a prova e tudo mais. Aqui a gente vai ter exemplos práticos, volto lá para os alimentos. Alimentos, pega o feijão que está ali embaixo, aí você vai abrir, coloca o feijão na água para ele ficar mais macio, tira a casquinha do feijão. Aí você abre esse livro, isso daqui não é literatura. Esses livros não é um livro que você entra lá no metrô, né, no ônibus, em casa, em qualquer lugar onde você viva ali, não importa o transporte público que tenha, você vai pegar e vai começar a ler lá, por exemplo, tipos de frutos secos com pericarpo não suculento. Pronto, você desiste na hora, né? Não é sobre isso. Isso é um livro, é um material, uma ferramenta de estudo. Como é que você usa esse tipo de livro, por exemplo? Você precisa ter um feijão na sua frente, aí você vai na página da semente e você vai começar a fazer um estudo prático do feijão. Então você vai pegar o feijãozinho e vai tentar identificar essas estruturas e os nomes que estão citados ali. Não importa se você vai decorar o nome ou não, porque nesse momento, para um iniciante, isso não é uma coisa fácil de fato de acontecer, mas você vai começar a fazer uma associação. E por quê? Também esse livro não está te dando só nomes, né? O nome ele apresenta na figura, por exemplo. Você vem aqui, ele vai te explicar o que é o nome que está sendo citado ali. Então, é um livro muito interessante para quem gosta... Eu costumo dizer, o povo dá risada da minha cara, mas é como palavra cruzada, aquela coisa para você se divertir, para quem gosta, claro, né? Para quem não gosta, isso daqui vai ser a coisa mais péssima do mundo, mas é maravilhoso porque você tem muita informação aqui dentro e que você vai pegar lá os vegetais da cozinha e você vai conseguir identificar que partes das plantas são essas. Lembra que eu falei semana passada? Não pode ser só utilitário, a gente precisa mudar a pergunta. Não é para que servem, mas o que são essas estruturas. Eu costumo dizer, e só aproveitar esse exemplo da semente que está na tela, que quando você descobre, e esse livro ajuda nisso, por exemplo, qual é o papel de uma semente para uma planta, você nunca mais vai se alimentar da mesma forma que você se alimenta. Quando a gente se dá conta que uma planta fica muitas vezes ao longo de um ano inteiro poupando energia para conseguir gerar uma semente que nada mais é do que uma bolsa portadora de vida, você nunca mais vai conseguir comer feijão e imaginar que você está só comendo. Então são formas da gente mudar um pouco o nosso olhar. Vou mostrar alguns, tá? Para quem se interessar por esses, vão achar em várias livrarias. Recomendo procurar em sebo. Em muitos sebos Brasil afora, vocês vão encontrar esse livro com uma certa, às vezes, dependendo do lugar, facilidade, às vezes não. Mas esse livro é do Valdomiro e da Maria Rosária. É uma publicação de 1979, essa é a 4ª edição, que é de 2003, atualizada, né? Porque não teve mais mudança depois disso. Publicado pela editora UFV, que é a editora da Universidade Federal de Viçosa, e vocês encontram aí nesse lugar informações. Tem em outras livrarias também, tá? Quem se interessar pode procurar mais. Um outro livro diferente, o conteúdo é o mesmo, mas diferente desse, é esse aqui, ó. Introdução à Botânica, Morfologia. De novo, vou insistir que a morfologia vai ser um bom caminho para a gente começar esses estudos. Os autores são o professor Vinícius Castro Souza, Tiago Bevilacqua Flores e Harry Lorenzi, né? Pesquisadores. O Vinícius é da Universidade da ESAL, que é a Escola de Agronomia da USP, o Tiago da Unicamp, o Lorenzi, que é fundador do Instituto Plantarum. Então ele é publicado pelo Instituto Plantarum esse livro, e olha a diferença dele do outro. Eu não vejo que um é mais interessante do que outros. Os dois, para mim, estão no mesmo lugar, são super maravilhosos.
A diferença é que esse, por ser publicado mais recente, ele está cheio de foto, né? E tem gente que prefere foto. Então, ele vai ter a mesma estrutura, mesmo conteúdo, ele vai falar de raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, de uma maneira bastante ampla, e ele te mostra através de fotografias. Então, não sei se vocês têm ideia do que é essa florzinha que aparece do lado direito. Deixa eu abrir aqui para ver se alguém conhece. Vocês têm ideia do que é essa florzinha do lado direito? Alguém? Vamos lá. Que curioso isso. Porque essa flor do lado direito ela é conhecida, vocês comem isso acho que com muita frequência, né? Então você tem o corte da flor, aí tá ali, flor de abóbora. Pepino, muito bem. Olha a flor do pepino, você corta a flor do pepino e você vai ver o que tem na base dele. O pepino, aí você vai ver lá o ováriozinho, tá até a legendinha ali embaixo, né? Essa parte de baixo ali da verde é o ovário da flor, é o nome técnico que a botânica dá para isso. Mas quando a gente vai ver o ovário que vai se transformar num pepino. Mas o pepino veio de uma flor? Sim, gente, temos muita coisa para estudar. Sim, o pepino veio de uma flor e é aí que a gente consegue ter a evidência dele, tá? Eu vou novamente desativar os nossos comentários para voltar a mostrar outra página para vocês. Por exemplo, esse livro também vai mostrar até detalhes como esse, que o ápice da folha das plantas tem variação e que são características interessantes para a gente observar quando você quer estudar botânica, por exemplo. Recomendo o livro Introdução à Botânica, vou voltar na capa dele para quem não pegou, pode fazer um print aí da tela. Ele é um livro que foi publicado mais recente, muito ilustrado, muito rico ali com fotografias. Existe uma ênfase muito interessante nesse livro que é plantas que fazem parte do cotidiano comum dos brasileiros. Então tem muita planta alimentícia citada ali, é uma maneira bastante interessante de aprender sobre morfologia, que é uma coisa que a gente... Às vezes vai falar, mas eu vou ter que ficar decorando nome? Não necessariamente, mas por exemplo, ele vai puxar, o da esquerda ali é uma flor, né? Tiraram as pétalas ali de um limão. Aí você vai falar, mas nunca vi isso no limão. Pois é, para isso que o livro tá aí, para mostrar pra gente como fazer uso dele. Aí você vai falar, mas só tá puxando seta com o nome. Não, é só uma página. Você vai ver ali em cima, tem um texto, né? O texto está indicando, explicando exatamente o que é isso, para que isso serve para a planta, como é que isso funciona ali dentro, né? E para quem quiser, vocês encontram na Taxon Brasil, uma editora que tem... muitas publicações, inclusive, sobre botânica e outras áreas da biologia ali, vale dar uma olhada no site deles, o Instagram deles está aí também, então vocês podem dar um print, seguir o pessoal lá para enfim, informar mais sobre esses livros. E aí, falando de um outro aspecto, já aproveitando os livros aí, então eu falei um pouco de morfologia, falei de forma. Como é que a gente pode, por exemplo, fazer estudo disso a partir da forma? Vocês já devem ter percebido que aqui tem planta em tudo que é lugar, né? Se vocês pegarem, por exemplo, uma coisa que eu super recomendo para todo mundo, é ter um caderno. Você pega um caderninho qualquer, seja o seu caderno de estudos botânicos, tá? O que você pode fazer? Hoje eu vou me dedicar para estudar a semente do feijão, né? O feijão especificamente. Não tenho lá a vagem inteira, mas tem um feijão do pacotinho lá em casa. Ótimo, então você vai pegar lá o feijão e mas eu não vou comprar o livro agora. Não é para comprar livro. E uma coisa importante que eu ressalto aqui, isso aqui não é para fazer propaganda, tá? Necessariamente. Mas são as ferramentas hoje que a gente tem segurança. Não são só esses os livros que são indicados para estudar botânica. O que eu estou colocando apenas são alguns caminhos muito simples para um início muito básico. É fundamental que vocês tenham em mente que, olha, quase 20 anos todo dia dentro desse assunto. Eu estou muito longe de esclarecer todas as minhas dúvidas. Eu tenho dúvidas diárias, constantes, recorrentes, e eu costumo sempre lembrar da frase, uma frase constante e latente de uma professora da Universidade de São Paulo, Nanusa Luiza de Menezes,
A professora Nanusa repete até hoje, tá? Com mais de 80 anos ali, mais de 50 anos de profissão como botânica, ela diz: sabe qual a vantagem de estudar planta, estudar biologia, estudar botânica de um modo geral? Que eu vou ser feliz até morrer. Fala dela, né? Quem já assistiu palestras da Nanusa aí já ouviu ela falar disso. Eu trago isso mais especificamente para botânica. Você vai ter assunto, olha, até a vida acabar. E olhe lá que não vai dar conta de resolver tudo isso. Então, o que eu recomendo para quem não tem um material, um livro, uma ferramenta em casa? Você pode usar a internet. A gente vai atualizar nas nossas redes sociais essa semana na Escola de Botânica alguns caminhos gratuitos onde vocês conseguem achar essas informações. A gente vai fazer um passo a passo ali de alguns livros online que vocês conseguem encontrar também. Se você tem aquele livro de biologia do ensino médio, procura ali a parte de botânica. E já que você é adulto, então faz o seguinte, dedica agora, já que você passou da fase do ensino médio, se é que passou, né? Tem muita gente aí que está no ensino médio também. Leva um outro olhar para essa história. Pega aquele livro e começa lá a ler a parte de botânica e vai fazendo resuminho, igual se fazia na escola, pelo menos na minha época, né? Não vou ficar revelando idade aqui, mas a gente fazia aqueles estudos, resumo, e você vai desenhando, né? E a botânica, vocês já devem ter notado, dentro desse universo tem muito desenho, muita ilustração. Olha aqui, isso daqui é uma representação, na verdade é uma reprodução de uma importantíssima artista da história da botânica, que foi Margaret Mee. Quando a gente vê esses desenhos nos livros, em qualquer lugar, qual que é o papel do desenho, mais propriamente dizendo, da ilustração botânica? Às vezes os termos são tão técnicos, sabe aquela história que a pessoa fala assim, você não entendeu o que eu falou, que eu falei, quer que eu desenhe? Né? É mais ou menos nesse lugar que entra a ilustração botânica, para esclarecer dúvidas. É por isso que aquele primeiro livro, que é o Botânica Organografia, ele é rico em desenhos, ilustrações. Aí você vai falar, mas eu não gosto tanto do desenho. Gente, isso daqui é impressionante o quanto que o desenho ele dá clareza também, assim como a fotografia. Se você pega esse aqui, você vai ter lá a fotografia do livro, que vai te mostrar também com clareza aquilo que você quer. Então, não precisa ser esses. Você pode pegar a ferramenta que tiver acessível, aí, que seja o livro que estiver próximo do ensino médio, por exemplo, usar como uma base inicial de estudo para atualizar, relembrar de algumas coisas, e a gente vai divulgar alguns caminhos online ali para vocês também terem informação ao longo da semana. Agora, falando de literatura, a gente tem uma publicação no Brasil recente, que é essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Revolução das Plantas, a gente até colocou hoje nas nossas redes novamente, né? Publicado pelo italiano Stefano Mancuso. Esse livro foi publicado no Brasil o ano passado. O nome é dramático, né? Revolução das Plantas. Não tem nenhuma planta correndo atrás de ninguém ali. A ideia desse cientista é trazer à tona uma série de experimentos que no passado foram feitos e outros experimentos que ele refez, outros que ele fez, explicando ou trazendo à tona para as pessoas uma coisa que ele chama de neurobiologia. O que ele tenta fazer, eu não vou ficar dando spoiler, contando o livro, não é isso, mas é trazer à tona e aproximar um leitor, porque aqui sim a gente tem uma literatura, tá? Nesse livro a gente está falando de literatura. Esse sim é o livro que você para e vai ler a historinha do começo ao fim. A diferença desse livro para os outros são ferramentas. Você usa eles junto com as plantas para poder estudar. Esse daqui você senta num lugar qualquer e você vai ter muita informação. Se vocês quiserem começar por um caminho que pode ser diferente desse técnico, pode ser, por exemplo, esse aqui, tá? Não tomem essas recomendações como verdades absolutas, aí vão sair dizendo por aí, porque o livro para começar a estudar botânica é Botânica Organografia. Não é só esse, tá? A botânica é muito ampla, como eu disse para vocês, mas um caminho interessante é a Revolução das Plantas. Aqui o Stefano fala sobre uma coisa que ele denomina de inteligência vegetal, de memória vegetal. É uma coisa que ele também vai falar de comunicação entre as plantas. Ele não é a primeira pessoa na história da humanidade a falar disso, mas ele traz à tona, através de uma linguagem super legal, ali, super simples, encantadora,
uma nova percepção, que eu acho muito legal para esse momento histórico que a gente está vivendo. Olhar para a plantinha que está aí no canto, do lado, seja onde você quer, onde você more, né? E começar a exercitar um outro experimento de olhar e de relação que a gente pode ter. Para quem se interessar por Revolução das Plantas, também está aí em livrarias do Brasil inteiro. Ele foi publicado pela Ubu Editora, então está aí ubueditora.com.br. O Instagram deles é esse aí. Quem entra no site deles lá, assina pela primeira vez, tem 10% de desconto nas compras dos livros. E é super interessante essa referência como literatura na atualidade, tá? É bastante revolucionário o pensamento do Stefano, as ideias que ele traz. Ele é um cientista bastante renomado, vou dizer assim, né, na Itália e no mundo. Ele estuda isso há muito tempo, então ele não está ali falando nada da boca para fora. No atual momento histórico, a gente conseguir olhar através da ciência para alguns assuntos, a gente ter um pouco mais de segurança nas informações que a gente recebe. Por que eu falei da professora Nanusa que está há 50 anos, assim como outros muitos mestres que eu tive ao longo da vida? É complexo mesmo. No médico não estuda um ano ou não lê um capítulo de um livro e sai por aí propagando, falando que sabe tudo do corpo humano, né? Os botânicos tomam todo esse cuidado também, para que a gente não saia por aí simplesmente propagando informações ou falando coisas da boca para fora. Só que o convite que eu faço novamente é esse. Se deu o prazerzinho ali de ficar na frente de um livro com um pedacinho de planta na sua frente, se você não quer fazer o olhar técnico da coisa, um exercício muito legal que a gente não está habituado a fazer, que lamentavelmente paramos de desenhar aos 6, 7 anos de idade, né? Quase todo sistema tradicional de ensino é isso. Você começa a escrever, você tem que parar de desenhar. Sacanagem isso, né? Porque na verdade o desenho é uma forma de linguagem muito branda, muito clara. Então, pega a planta que você tem em casa, pega o seu caderninho, vai lá para o seu canto, pega a folha de papel, com as ferramentas que você tem, com o lápis que você tem, caneta, tanto faz, isso que pouco importa. Gaste um tempo com aquele elemento vivo e você fazendo os desenhos daqueles detalhes. Estou falando de fazer uma ilustração que você vai mostrar para todo mundo ali necessariamente. Ah, mas eu não sei desenhar. Desenhar sabe, com certeza. Você vai usar a ferramenta, um papel, vai fazer traços sobre uma superfície ali. Então, é possível, é uma maneira de estudar botânica, é desenhando, é o primeiro caminho. Todo mundo que começa a estudar botânica tem que desenhar, mesmo que ache que não saiba, porque é um exercício muito novo para o olhar. Você começa, na verdade, a identificar elementos novos. Porque uma coisa é você ter lá a árvore na frente da sua casa desde que você nasceu. Ótimo. Para desenhar essa árvore para ver o que vai acontecer com o seu desenho, mesmo que ele não te satisfaça ali do ponto de vista estético, você vai identificar tanta coisa dentro dessa árvore, ou da plantinha que você pegou ali para ilustrar, que você parou na frente. É um momento de relação que a gente começa a viver quando se propõe a fazer isso, tá? Bom, eu vou abrir para as perguntas para a gente conversar um pouquinho também. E aí só quero relembrar vocês que no dia 23 a gente tem o lançamento do nosso primeiro curso online, que é o curso de cultivo de plantas em casas e apartamentos, respondendo antecipadamente as perguntas que já fizeram pra gente. Não é só esse curso, tá? Esse é o primeiro, já nas semanas seguintes a gente vai lançar outros, como por exemplo o curso de herbário, de terrário, o curso de introdução à botânica, que é o nosso curso cabeça da escola, né? Eu digo isso porque ele é um curso de longa duração, ele tem duração de 1 ano. Ele, a partir de agosto, estará no formato online também, então quem está fora de São Paulo não pode estar lá toda semana, né, nas aulas, vai ter a oportunidade de ter essas aulas comigo também, através desse sistema de ensino à distância, com encontros também online ali, semanais. E estamos trabalhando dentro dessas mudanças, né, que o momento exige. A gente pede aí a paciência de vocês. Está sendo desafiador para todos nós, né, enfrentar esse momento, mas o nosso cuidado, a gente demora um pouco, né, porque a gente tem bastante cuidado ali em conseguir gerar um conteúdo com cautela, para não sair falha e vocês poderem ter um ótimo aproveitamento, tá? Então, deixa eu abrir aqui os comentários e aí vocês podem. Manda ver, gente. Vamos trocar ideia. O que fica aqui são uns pedacinhos da outra pergunta, né? Olha,
Uma coisa importante dentro dessa história, só para relembrar, bem-vindo aqui a quem veio hoje pela primeira vez, tá? A gente vai disponibilizar esse conteúdo no YouTube também, enquanto a gente estiver fazendo essas transmissões aqui às quintas à noite. Então, quinta, 8h30, a gente vai fazer quinta que vem novamente, a gente divulga aí ao longo da semana as informações e o tema para vocês. A Ana perguntou aqui: algas estão apenas no reino da botânica? Sim, Ana. Na verdade, essas divisões, né, esses agrupamentos que a ciência dão, que são os chamados reino, né, são uma forma que os cientistas tiveram, isso não é uma coisa que foi inventada agora, mas no passado, de entender melhor as relações entre os seres vivos. Então é como se você colocasse os assuntos em caixinhas, aí fica um pouco mais fácil da gente estudar e entender. Então as algas, elas estão nas águas, né, quase trava a língua, mas não somente nesse ambiente. Então a gente tem algas também habitando ambientes fora da água. Esse assunto é extremamente complexo, mas sim, elas estão limitadas ali do ponto de vista científico ao reino das plantas, tá? O reino vegetal, não necessariamente o reino da botânica. Lembrando que alguém falou aqui da biomimética, né? A biomimética, se é um ramo da botânica, não vou conseguir agora explicar com detalhes para vocês, mas a biomimética é uma área, eu diria que nova da ciência, que traz a ideia de que os seres vivos, de que a vida, de forma geral, tem muito a nos ensinar. Então a biomimética, ela se baseia tanto em forma, é uma coisa que a gente pode sintetizar, né, no seguinte: a biomimética, ela fala das inovações da natureza. Quanto que a gente pode olhar para o lado externo, olhar para a natureza que está à nossa volta e conseguir aprender com ela, seja com as formas, com os sistemas, com o funcionamento, enfim. Não necessariamente é uma área da botânica, mas uma área nova da ciência como um todo, porque ela não está direcionada apenas para as plantas, tá? Então é isso. De sistemática, pessoal, alguém pediu para mostrar de novo o livro aqui. Deixa eu colocar ele na telinha aqui para quem perdeu, o Botânica e Organografia, primeiro. Eu vou colocar o outro também, então dá um print aí para quem perdeu. O Introdução à Botânica e o Revolução das Plantas. Volto a dizer, não tomem isso como o único caminho, isso são só dicas ali de como começar esses estudos, é uma sugestão, não é o único caminho de fazer, mas aproxima bastante a gente desse universo que é bem interessante. Só que assim, gente, não compra livro se não vai usar. Acho que o atual momento tem trazido isso, né? O quanto que é importante a gente mudar principalmente o pensamento sobre o consumo, e a gente não vai ficar gastando tempo ali em comprar materiais que não vão ser de fato utilizados, né? Que mais que a gente tem aqui? Os arquitetos estão aqui, toda a informação realmente é muito bem-vinda. Com a educação infantil, a gente tem uma série de canais ali, só que para quem trabalha com criança, eu já vou indicar um site bem legal, que foi formado ali por um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, se chama botanicaonline.com.br. Esses sites, todos os professores, na verdade, não só que trabalham diretamente com crianças, com ensino básico, mas com todos os níveis, né, ou todas as graduações de ensino convencionais do Brasil, tem muito material que vocês podem usar ali, disponibilizado gratuitamente. Lá tem uma série de experimentos propostos para você fazer em sala de aula, onde você consegue replicar isso com os materiais básicos que você tem em casa, sem a necessidade de laboratórios extremamente especializados. botanicaonline.com.br. Lá, na verdade, não é uma pessoa só, é uma professora que é a coordenadora, e você tem uma lista ali de todas as pessoas que participam, né? Vida Secreta das Árvores, sim, é um livro super legal também, eu gosto bastante dele. Os cadernos de desenho, gente, pratica isso. Ninguém precisa ver. Tenho vergonha dos meus desenhos. Tudo bem, deixa lá, né? Guardadinho. O importante é você entender melhor. Sobre etnobotânica, semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre etnobotânica, tá? Plantas medicinais, são muitos livros sobre plantas medicinais. A gente começou a fazer um levantamento aqui de alguns que podem ser
mais práticos ali, para quem não está habituado a conviver com esse assunto. Então, hoje eu ainda não vou liberar ali, vou falar deles, né? Mas porque a gente está fazendo um levantamento e principalmente daquilo que é acessível, né? Aquilo que já está disponibilizado gratuitamente também, para vocês pegarem o PDF ali, conseguir não ter que necessariamente comprar tudo, né? Sobre o curso de Introdução à Botânica, muita gente perguntou, a gente não tem ainda, o curso vai estar pronto em agosto, a gente está trabalhando até lá para que isso aconteça, tá? E em breve a gente vai divulgar todas as informações ali no nosso site. Se para ser botânico precisa cursar biologia? Não, na verdade não, tá? Para quem se interessar por esses assuntos mais específicos, me manda uma mensagem lá no meu Instagram, que é Anderson_bio. Lembrando que o Instagram da Escola de Botânica eu não leio lá as mensagens que aparecem, então vocês podem mandar no meu, e aí a gente troca uma ideia lá. Às vezes eu demoro um pouquinho, pessoal, mas eu respondo todo mundo, tá? Às vezes demora um pouco, porque chega muita mensagem às vezes de uma vez, mas eu vou mandando para todo mundo lá. O que mais? Tenha se envolvido, deixa eu ver. O que mais que a gente tem aqui? Bom, são muitas áreas, né? Imagino que vocês tenham ali várias dúvidas. O que mais que a gente tem? Paisagismo. Então, o paisagismo, ele é uma área que está... Na verdade, o paisagismo se relaciona com várias áreas. Quando a gente fala de plantas ornamentais, aí a gente está falando de botânica. O paisagismo está mais embutido dentro do universo da arquitetura, mas não é exclusivo da arquitetura, né? Então, tem várias bibliografias aí, a gente vai indicando para vocês. O site da Escola de Botânica está sendo reformulado, a gente vai ter, a partir do final do mês agora já, a nossa plataforma online de informação. Então, a gente vai ter lá um canal de notícias, onde a gente vai publicar um monte de coisa, e a gente já separou lá um lugar que são os livros, tá? As indicações dos livros, aquilo que tiver online, PDF, a gente vai ter um campo imenso lá de coisas para baixar, pegar, e até as indicações dos livros para algumas áreas específicas também, tá? Lembrando que são recomendações, é importante estudar, importante se dedicar se você quer estudar botânica, né? Então, o que eu recomendo para vocês? Comecem da maneira mais simples. Para quem está em casa, pega amanhã, dedica um tempinho. Olha, se conseguir 1 hora por semana fazer isso, estamos no lucro, já demos um grande passo aí como humanidade, de começar a ter uma nova percepção sobre os organismos com quem a gente mais convive. Coloca na sua frente, não precisa ter nome técnico, pega o seu lápis, o seu papelzinho, gasta um tempo e desenha aquilo que você consegue enxergar daquela planta. Assim a gente vai dando passos, porque aí depois você... Tá, desenhei isso, mas coisa estranha, nunca tinha visto isso. Ótimo. Aí a gente pega o livro, vai tentar identificar do ponto de vista talvez científico o que aquilo representa. Bom, demos um nome. A partir do momento que tem um nome, vai para o outro passo, tá? É sem pressa e sem pausa. É importante que a gente não pare de estudar e que a gente continue dentro desse universo, dentro desse interesse, porque eu posso garantir, vocês vão ter assunto até o fim da vida, tá? Eu quero agradecer por vocês terem vindo, por vocês terem participado hoje. Semana que vem a gente vai se encontrar de novo. Eu não consigo responder todo mundo por aqui, tá? Mas me mandem lá no Instagram, no meu, e a gente vai conversando ao longo da semana, vamos trocando ideias. E obrigado mais uma vez, tá? Pela audiência ali, por vocês estarem presentes à noite, estudando, né? Interessados por esse tema. E a gente sempre conta com todo mundo que interage com a gente, seja presencialmente ou por aqui, para que a gente possa levar esse, mais do que amor pelas plantas, né? Que a gente consiga de fato levar informação correta, né, para as pessoas, e que a gente cada vez mais se apaixone de fato pelo reino vegetal, pelas plantas, e tenha um novo olhar sobre elas. Certo, pessoal? Obrigado. Bom finzinho ali de semana, tá acabando, e a gente se encontra na próxima semana para quem puder, tá bom? Valeu, até mais.